Salve galera, aqui é o Sentinela. Eu tenho gravado várias aulas aí de Marvelous Designer lá pro VFX Elite e eu acabei percebendo que eu não tenho nenhuma aula aqui, então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, trazendo um início, né, pra você que nunca mexeu no Marvelous Designer. Então antes de mais nada aqui eu vou mostrar um vídeo que eu fiz utilizando aí o Marvelous Designer, tá? Então toda a parte da criação do cenário, a parte das animações aqui, dos peixes, do boneco, a animação da câmera, enfim, tudo isso daí foi feito dentro do Cinema 4D, mas a roupa especificamente, né, eu fiz ali utilizando o Marvelous Designer, né, justamente para ter essa questão da física. Então você percebe que quando o boneco levanta o braço aqui, tem a física da roupa indo junto e tal, né? Com esse sistema, né? Com essa física meio que de levitação e tal. Então isso daí foi feito utilizando ali o Marvelous Designer mesmo. E toda a parte da criação, né? Sempre que você vê alguma roupa que tem uma simulação, que seja uma roupa um pouco mais complexa, né? De blusa e tal, que você veja ali numa animação 3D, provavelmente foi feita ali ou no Marvelous Designer ou no Cloud 3D. Inclusive, se você quer aprender ali Cloud 3D, fica aqui nesse vídeo porque, mano, é igual mesmo os dois programas. Então, nessa aula eu vou estar ensinando tanto o Marvelous Designer quanto o Cloud 3D, porque é exatamente a mesma coisa. Você pode ver que as opções que eu mostrar aqui do Marvelous vai ter exatamente ali no seu Cloud 3D. Tem bastante gente que trabalha com Cloud 3D que fala que ele é mais otimizado do que o Marvelous, tá? Eu já cheguei a testar e eu, sinceramente, não percebi tanta diferença. Então, eu acabei utilizando mesmo o Marvelous Designer, mas como eu disse, você pode ficar livre aí para utilizar qual você quiser. Tem muita gente que utiliza também aí o próprio Cinema 4D, o próprio Blender para poder criar roupas, já vi bastante gente fazendo isso, e na minha opinião não vale tanto a pena, tá? Porque esses programas, né, o Marvelous, o Clow, eles são programas feitos especificamente para poder criar roupa. Então, você tem, mano, todas as opções que você tem na vida real, você tem lá também, né? Tanto a parte de criação de costuras, colocar botão, colocar zíper, tudo isso daí você consegue fazer por lá, entendeu? Então é muito mais otimizado, é muito mais tranquilo você criar por lá de fato do que utilizando ali o próprio Cinema 4D ou Blender, enfim. Mas você também consegue fazer, né, pelo Cinema 4D ou pelo Blender. Como eu disse, não acho que é tão interessante porque você tem mais opções mais fáceis até de criação de roupa, utilizando aqui programas específicos para isso. Para você ter acesso ao programa, você vai entrar aqui no site do Marvelous, então marvelousdesigner.com/pricing, e aí você vai vir aqui na parte de personal, né, que é a parte pessoal, né, pessoas e tal, e aí você consegue estar assinando esse programa aqui por $40, né, por mês, ou então, né, por ano, pagando aí $280, e aí você salva, né, 40% do valor aqui da mensalidade. A gente sabe que sempre tem aquele jeitinho, então, né, fica avisado aí, eu não posso recomendar nada, não recomendo nada, mas, né, saibam que tem aí o jeitinho, não posso, né, passar para vocês, mas, enfim, só para vocês saberem mesmo, beleza? Vou minimizar aqui e já vou abrir aqui o programa com vocês. Logo que você abrir, você vai dar de cara com essa tela aqui, é só você colocar o seu login, o mesmo login que você colocou lá na sua conta, né, que você comprou o Marvelous. Se você não comprou, você pegou daquele jeitinho, é só você escrever qualquer coisa que ele vai abrir. Talvez para você apareça uma tela ali de unidades, tipo centímetros, polegadas e tal. Eu recomendo sempre utilizar centímetros, é o que eu sempre utilizo, e eu não tenho problema com isso, beleza? Então, sempre recomendo aí utilizar centímetros. Para mim não aparece mais, porque eu acabei setando para não aparecer, porque encheu bastante o saco, né? Toda vez que eu abri, ele perguntava a unidade, então você pode colocar ali centímetros e até marcar para ele não aparecer mais. Quando você abrir, você vai dar de cara com essa interface aqui. Então não se assuste, tá? É bem tranquilo. Com essa aula aqui você já vai entender legal como é que funciona aqui a interface. Então aqui do lado esquerdo você tem essa interface aqui, que é a sua visão 3D, de fato, então você consegue estar vendo já no 3D. Aqui a parte 2D, onde você vai estar, tipo, desenhando a roupa, costurando e tudo mais. Aqui do lado direito você tem aqui os fabrics, né, que são os tecidos. Então fabric, se você não sabe inglês, fabric significa tecido, e você consegue estar modificando, criando novos tecidos e aplicando esses tecidos nas costuras, nos panos que você criou aqui na 2D Viewport. Aqui embaixo, na parte de propriedades, você tem todas as propriedades de fato do seu pano. Então, seja o tecido, seja a distância de partículas, já vou mostrar para vocês o que é isso. Enfim, você tem várias propriedades que você pode estar alterando aqui do lado direito embaixo. Aqui embaixo você tem a timeline, então igual você tem em qualquer programa de edição de vídeo, de animação, que seja, você sempre tem uma timeline que é para você poder animar os objetos e tudo mais. E ela é mais voltada para a parte de simulação em si. Então quando você importar um boneco
que esteja animado, vai aparecer toda a animação dele em keyframes aqui certinho, e aí quando você tiver uma roupa ali, você jogar no boneco, ele vai começar a simular e ir criando esses keyframes automaticamente, você não vai precisar, tipo, animar na mão, tá ligado? Ele faz automaticamente mesmo, baseado na animação que você tem ali, que está sendo utilizada, né? Que seja um boneco ou qualquer coisa do tipo. Aqui do lado esquerdo você tem algumas opções de roupas, né? De roupas pré-definidas que já vem aqui no Marvelous. Você tem também alguns avatares, inclusive eu vou dar 2 cliques aqui em avatar, vou vir aqui em mail e vou importar aqui esse boneco para vocês verem, ó. Então tá aqui o boneco, você consegue ver ele aqui em 3D e aqui do lado direito você consegue ver aqui o contorno, né, do boneco em 2D também. Para você poder se movimentar aqui na sua 3D Viewport, você vai estar utilizando os 3 botões do mouse. Então clica e arrasta botão esquerdo, clica e arrasta botão direito e clica e arrasta botão do meio. Eu alterei esse atalho, então eu não gosto muito desse atalho aqui do Marvelous, eu acho ele meio invertido, meio esquisito, sei lá. E aí eu alterei, vou até mostrar para vocês como é que faz para alterar também. Caso você já esteja acostumado com os atalhos ali do Maya ou do Cinema 4D, por exemplo, você pode vir aqui em Settings, Preferências, vem aqui em View Controls e aí você altera aqui, ó, para Maya, tá? Que é o mesmo atalho do Cinema 4D, caso você queira. Tem outros atalhos aqui também, então se você tem uma mesa digitalizadora, por exemplo, você pode vir aqui e alterar para o Accompany. Enfim, você tem várias outras opções aqui, 3ds Max, enfim, você tem várias outras opções aqui de configuração, né, caso você não goste da padrão, que eu particularmente não gosto nem um pouco, tá? Outra coisa que você tem aqui na parte de preferências é a parte de unidades, então como eu disse, quando eu abro o programa ali não aparece mais para mim a questão ali das unidades de medida, né, eu não gosto muito que fique aparecendo porque toda vez eu utilizo centímetro, então eu gosto de setar ali e ele sempre utilizar centímetros, tá? Se você quiser setar, é só você abrir, né? Quando você abrir o programa, você coloca centímetros e marca ali o Don't Show Again, né? Para não mostrar de novo ele perguntando, né? Caso você queira alterar do seu projeto, é só você vir aqui em User Interface e você altera aqui, ó, a unidade de sistema e você altera para int, né, que seria polegada, centímetro ou milímetro. Eu sempre utilizo aqui o centímetro. Daqui de preferência eu acho legal basicamente você alterar isso mesmo, né, centímetro, e aqui os atalhos para você poder alterar. Então o atalho do Maya, do Cinema 4D que eu utilizo, é basicamente o Alt pressionado e aí os 3 botões do mouse. Alt botão esquerdo, Alt botão do meio para mover, Alt botão direito para ir para frente ou para trás, né, que seria o zoom in e o zoom out. Você consegue estar alterando aqui as janelas, então se você clica nesse botãozinho, você consegue alterar, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na 3D Window, vou alterar dessa daqui, vai. Então, 2D Pattern Window, vou alterar para Sculpt, por exemplo, tá? E ele já alterou aqui para mim, né? Então, ele colocou aqui a parte de escultura. Se eu quiser, eu posso alterar aqui, ó, para UV Editor, por exemplo, que é a parte do UV, né? Da criação da UV aqui da roupa. Tá? E não tá aparecendo aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Aí, ó, agora foi. Tá? E aí você consegue estar alterando, né, e modificando as janelas da forma que você quiser aqui, deixar realmente da forma que você quiser. Se você quiser diminuir as janelas aqui, você pode simplesmente clicar nesses botõezinhos aqui, ó, e diminuir. Então aqui no tutorial eu vou deixar isso daqui fechado, não vou mostrar a parte de animação ainda. E aqui você tem essa janela que você consegue estar minimizando ela também. Então se você clicar nesse botão, você consegue minimizar e deixar o layout mais clean, mais limpo. Eu geralmente deixo dessa forma. Se você quiser, você pode voltar aqui, clicar de novo, e você consegue ter acesso aqui às paradinhas, né, normalmente. Além aqui desse library aqui, né, que é basicamente sua biblioteca aqui de roupas e de bonecos, você consegue vir aqui na Store e tá, né, comprando roupas, tá baixando da comunidade também. Então tem bastante roupa aqui. Se você não sabe modelar a roupa, não sabe criar ela do zero, você pode simplesmente comprar uma roupa ou então pegar umas roupas gratuitas mesmo e tá baixando. Não sei exatamente por quê, mas o meu Marvelous aí recentemente ele tá ficando com as roupas brancas aqui. Então, enfim, né, caso aconteça com você, você pode também estar baixando em algum site de roupa. O que eu geralmente utilizo é esse daqui, ó. É o Clo Store. Tá? Esse daqui, ó, Closet Connect, que é inclusive a mesma loja que você pode estar comprando aí as roupas pro Clo, beleza? Que é o Clo 3D. Então, caso você queira pegar alguma roupa daqui, você pode dar um sign in, né? Que seria basicamente fazer o login aqui na sua conta. Aí você pode vir aqui em Store, depois que você fizer o login. E aqui você consegue estar filtrando, tá? Então, no caso, eu vou tirar aqui a parte de pagos, vou deixar só free. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz para você pegar uma roupa, né? Então, digita aqui t-shirt, por exemplo, ó. Então tem essa daqui, por exemplo. Pode usar esse daqui de teste aqui para mostrar para vocês. Então, vou adicionar aqui ao carrinho.
Vou vir aqui no carrinho. E aí você vai fazer basicamente aqui o seu pagamento, né? Que é gratuito. Vai fazer o place order. E aí já era, tá aqui a roupa, ela já tá aqui na sua conta, tá? E aí você consegue vir aqui, ó, em Purchase, sempre que você quiser, você vem aqui em Purchase, e aí já vai aparecer todas as roupas aqui. E aí para você utilizar de fato no programa, você vem aqui em Download, e aí o que eu recomendo, você criar uma pastinha no seu Windows aí, onde você vai colocar sempre, né, todas as suas roupas aí do Marvelous. Então eu tenho uma pasta que chama Marvelous Clothes, que é essa daqui, onde tem todas as minhas roupas aqui do Marvelous, né, roupas que eu comprei e tal. Beleza? Então eu sempre jogo pra cá. Então eu vou pegar aqui e vou jogar minha roupinha pra lá. Ele vem sempre zipado, a gente vai ter que descompactar. Então tá aqui, ó, tá compactado. Botão direito, extrair aqui. E aí tá aqui, tá? Ele veio nesse formato, vamos ver se vai abrir certinho. Vou abrir aqui o Marvelous. Vem aqui. E aí para aparecer ali a sua roupa, né? Para poder aparecer aquela pasta, aliás, é só você clicar aqui no botão de Add. Você seleciona qual que é a pasta que você quer do seu Windows aqui e dá um selecionar pasta. Ela vai aparecer aqui para você. Então aquela mesma pasta Marvelous Clothes tem aqui dentro do meu próprio Marvelous. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo estar importando, beleza? Inclusive eu acho que aquela roupa lá, ela deve ter vindo bugada, porque aquele formato lá eu nunca vi, tá? Eu acho que é essa daqui, ó, na verdade. Eu acho que é essa daqui mesmo. Deixa eu ver. É a mesma. Inclusive tem a mesma costura aqui, ó. Vou pegar aqui e vamos testar pra ver se funciona. Tem algumas roupas que vem bugada que não funciona, tá? Já até pra avisar pra vocês. Algum formato que não funciona. Mas é que eu tô mais mostrando mesmo como é que funciona pra você importar uma roupa aqui certinho, ó. Então eu joguei pra cá, ele já automaticamente já colocou a roupa aqui no boneco, tá vendo? Então foi bem tranquilo aqui. E você percebe que você tem aqui na 2D a window, aqui toda a costura da roupa, né? Então, quando você, tipo assim, quem faz costura mesmo de roupa, manja, né, legal dessas paradas aqui, que são basicamente os padrões de costura. Então, se você pesquisar no Google, inclusive, ó, vem aqui no Google, pesquisar por pattern sewing, vem aqui em imagens, você vai ver várias costuras aqui, ó, vários estilos de costura. E se você faz roupa, se você produz roupa, você já sabe isso daqui de cor, né? É basicamente tipo assim, vou botar aqui t-shirt pattern sewing, vai. Então tá aqui, ó. Você consegue ver como que faz para poder criar uma camisa, né? Nessa parte de costura. Se eu quiser criar uma camisa, é só eu criar vários tecidos com esse formato aqui, cortar, enfim, deixar desse formato aqui, costurar tudo certinho e a gente vai ter uma camisa parecida com essa daqui. Você consegue tanto utilizar essas roupas aqui que já existem, né? Quanto também pegar e criar sua própria roupa, tá ligado? Tanto baseado num pattern swing, vou até mostrar para vocês como é que faz para você, tipo assim, pegar uma imagem da internet e traçar por cima, você pode fazer isso, ou então, né, tá criando do zero mesmo, né, tipo, pegar, sei lá, qualquer forma aqui geométrica, vou mostrar para vocês, né, as ferramentas certinho, mas pegar qualquer forma geométrica e tá criando as roupas a partir das formas aqui certinho. Percebe que quando eu joguei aqui a camisa para cá, apareceu aqui esse novo tecido, que foi o tecido que veio junto com a camisa. Se a gente selecionar aqui esse tecido, a gente tem algumas propriedades aqui, referentes aqui de fato ao tecido. Então a gente tem um normal map, a gente tem uma textura aqui do tecido, enfim, né? Você tem todas essas propriedades que são referentes ao tecido. Se você selecionar aqui os seus shapes, né? Então se você selecionar isso daqui, você vai ter outras opções que são realmente referentes aqui à mesh, né? A malha dessas roupas. Então se você vier aqui, ó, por exemplo, a gente tem o particle distance, que é basicamente aqui a distância de partículas aqui da sua roupa. Eu vou minimizar isso daqui só para ficar um pouco maior, beleza? Aqui a gente tem as opções de show. Então, tudo que você quiser ver ou parar de ver aqui no seu 3D Viewport, você consegue estar setando por aqui. Tem uma opção que é bem legal para poder mostrar essa opção aqui de Particle Distance para vocês, que é essa daqui, ó. Então, vem aqui nesse botãozinho, vem aqui em Stream Map, clicou, ele já aparece aqui pra gente, tá? Esse Stream Map aqui ele serve para você poder ver quais as partes que estão mais pegando aqui na roupa. Então, se tiver uma parte muito vermelha na roupa, é porque provavelmente está pegando no corpo e tal, e você precisa dar uma ajustada aqui no seu 2D Viewport para poder ela cair legal no corpo do boneco. E você repara, ó, se você aproximar mais, você repara que as roupas aqui são formadas por esses triângulos aqui. Então são polígonos, igual qualquer programa 3D, você tem esses polígonos aqui. E aí se você pega aqui, seleciona essa malha aqui e altera o Particle Distance para, sei lá, 20, ó, por exemplo, você percebe que a gente já tem agora uma malha formada por menos triângulos aqui.
Então já são triângulos maiores aqui para poder formar a malha, tá? E aí, claro que quando você diminui ou aumenta isso daqui, acaba bugando porque a simulação ela acaba acontecendo de uma forma um pouco diferente. Então, quando você tem muitos polígonos formando a sua malha, essa malha ela acaba se moldando muito mais fácil, tá ligado? Você consegue, tipo, moldar ela muito mais fácil do que se você tiver poucos polígonos, como é o caso aqui. Eu vou simular isso daqui para vocês verem de uma forma mais simples, tá? O botão para simular é esse daqui. Quando você bota o mouse aqui em cima, você tem 3 opções, que são opções importantes para vocês saberem. A primeira aqui é o Fast GPU, que é basicamente aqui uma opção de cálculo por GPU. Então, quando é simulação e tal, é legal você fazer o cálculo direto na CPU, que é o normal aqui, tá? Mas aqui para testar, enfim, para alterar aqui a roupa, eu geralmente trabalho aqui no GPU mesmo, para poder ter um workflow um pouco mais rápido, tá? Então, coloco aqui em GPU. Vou simular aqui, ó, vocês já conseguem ver como que tá a simulação da roupa. Às vezes acontecem uns bugs assim, isso daqui às vezes é problema da própria malha, ou da malha da roupa, ou da malha do boneco, enfim, pode acabar acontecendo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é a questão de fato da malha da roupa, tá? Você percebe como acontece aqui a simulação, aqui com 20 de particle distance, tá? Então você percebe que ela até se movimenta e tal, mas não parece bem uma roupa. Então não parece muito bem uma roupa, né? Esse movimento aqui, ela tá meio quadradona. Vou até aumentar mais aqui para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Vou botar 40 aqui. Vocês vão ver que ela não vai se mover tanto. Vai parecer que é um bloco de roupa, tá ligado? Vou simular de novo. Ó. Então percebe que, mano, não parece uma roupa, tá ligado? Fica bem esquisitão. E aí se você diminui para 5, né? Entre 5 e 10 já fica uma parada legal. Vou mudar aqui para 5, ó. Você vai perceber que ele vai ficar mais pesado, normal. Mas a simulação ela fica bem melhor, tá? Ó, foi aqui. Percebe que fica bem mais pesado, dá para sentir o peso. Eu vou simular aqui, espero que não crache. Isso aqui é uma parada que é legal falar pra vocês. Sempre que você for usar o Marvelous, mano, mantenha salvando o tempo todo, porque é um programa que ele é meio desgraçado, ele às vezes trava, cracha, é normal. É o programa mais, assim, zoadinho que tem mesmo, nesse aspecto, né, de crashar, de travar, ele é bem zoadinho nesse aspecto, tá? Eu vou até tirar aqui o Stream Map, já dá pra perceber que tá bem mais pesado, tá? Tirar aqui o Stream Map e vou mostrar aqui a simulação. Olha como é que tá, bem mais fluido, ó. Então agora de fato parece um tecido. Então quanto menos particle distance, né, você tem mais qualidade aqui na simulação. Parece de fato aqui uma roupa mesmo, né? Então enfim, fica bem legal. Eu vou agora apagar essa roupa aqui, tá? Então vou até tirar aqui a simulação. Vamos apagar aqui essa roupa. A gente está na ferramenta aqui de Transform Pattern, né? Que é basicamente para você poder selecionar aqui os patterns aqui que você criou, tá? Isso daqui são patterns. Vou apagar isso aqui. Então, esse daqui serve basicamente para isso, né? Para você poder alterar eles. Eu vou estar passando aqui um pouquinho sobre as opções, tá? Então, existem aqui ferramentas que são disponíveis apenas aqui na 3D Viewport. E tem ferramentas que são disponíveis apenas na 2D Viewport. E tem ferramentas que são, tipo, conjunto mesmo. Então, por exemplo, aqui a parte de costura, né? Que é Sewing. Você tem tanto aqui quanto aqui. Então, dependendo do que você estiver buscando, do que você estiver querendo fazer, você vai ter que vir aqui na ferramenta da 3D Viewport ou então na ferramenta aqui da 2D Viewport, né? Um outro exemplo seria, por exemplo, aqui a parte de botão. Então, para você criar um botão, é nessa opçãozinha aqui, né? Essa opção você não tem aqui na 2D Viewport, apenas aqui na 3D Viewport. Então, às vezes você precisa alterar tanto daqui quanto daqui. Isso aqui eu tô falando justamente para você não ficar procurando, tá? Então, tipo, eu mostro uma ferramenta daqui, você acaba procurando daqui e aí não encontra, tá ligado? É porque tem ferramentas que são só de um lado ou só do outro. Aqui você tem a opção de poder alterar os seus patterns, né, de uma forma mais dinâmica. Então, eu vou até criar aqui um pattern para mostrar para vocês. Para você poder criar, você vai vir aqui, só colocar o mouse aqui em cima. A gente tem a ferramenta de polígono, onde você tem basicamente aqui a caneta, né? Então, você pode ir clicando aqui, criando um shape bem maluco. Você pode clicar e arrastar para poder fazer essa curvatura. E, enfim, você consegue fazer esses shapes, tá? Quando você cria alguma coisa, ela já vem automaticamente aqui para a sua 3D Viewport. E aí você consegue estar movendo isso daqui. Se você estiver aqui na ferramenta de Select e Move, você pode selecionar isso daqui, mover para a posição que você quiser, enfim, tá? Lembrando que você só consegue colocar aqui no 2D, né? Então, tipo assim, se você criar aqui um quadrado, ó, ele vem exatamente para a posição. Então, você percebe que ele está aqui perto do braço direito. Aqui ele foi direto para o braço direito. Só que você não consegue, nessa visualização aqui, por exemplo, pegar esse shape e trazer ele mais para cá, por exemplo. Você não consegue, porque isso daqui é 2D, tá? Então, sempre que você quiser alterar, você precisa
vir aqui na 3D Viewport. Se eu quiser alterar esse shape aqui que eu já criei, eu posso vir aqui no Edit Pattern e aqui a gente tem várias opções de edição. Aqui no Edit Pattern você consegue pegar esses pontos, por exemplo, tá alterando a posição deles, ó. E aí assim você modifica o seu shape certinho, beleza? Então aqui você consegue alterar. Se você tiver uma linha curva, você pode selecionar ela, clicar nela, né? E modificar aqui, ó, a curvatura dela certinho, ainda no Edit Pattern. Aqui você tem várias outras opções, tá? Que eu acho legal mesmo de você saber daqui é basicamente esse Edit Pattern, que é bem importante. E também esse Add Point / Split Line. Isso daqui serve basicamente para você criar um ponto onde você não tem. Então, tipo, eu quero criar um ponto aqui para poder, tipo, fazer esse formato aqui, ó. Quero fazer esse formato aqui. A gente cria um ponto aqui no meio, ó. Aí vem aqui no Edit Pattern de volta. E aí agora é só trazer para cá. Beleza? E aí, aqui a gente tem uma curvatura. Se a gente quiser tirar a curvatura, a gente pode só trazer para cá, por exemplo, ó. E aí a gente removeu aqui a curvatura desse ponto. É só trazer aqui para perto, ó, que ele de fato remove. Ele não tem mais nenhuma curvatura aqui no ponto. Se eu quiser, eu posso alterar aqui o tecido desse pattern. Então, como eu criei e estava selecionado aqui esse tecido, então ele já criou aqui preto pra gente. Se eu quiser, eu posso selecionar ele agora aqui, ó. Seleciona ele, vem aqui nesse outro tecido e aí, ó, aí seleciona de novo e aí dá o assign. E aí já era, ó. Agora esse tecido aqui, esse pattern, aliás, tá com esse tecido aqui, que é esse fabric, tá? E aí uma parada que é legal falar para vocês é o seguinte: todo tecido ele tem um lado certo, então você sempre vai ter que costurar do lado certo, senão você vai ter problema na sua mesh, né, na mesh do seu tecido. Então, coloquei aqui um tecido um pouco mais claro, que é esse daqui, para a gente poder ver essa questão. Se eu mover aqui na 3D View, ó, você vê que tem sempre um lado que ele é mais escuro e um lado que é mais claro. Então, esse aqui é o lado mais claro e esse aqui é o lado mais escuro, tá? Isso aqui, para que serve? Basicamente isso aqui serve para você saber qual que é o lado certo de normal. Então, todo 3D tem uma normal, tem um lado certo dele, né? Então, esse lado preto, ele sempre vai ter que estar, tipo assim, para dentro. Então, quando você for fazer uma roupa, alguma coisa do tipo, ele vai ter que estar para dentro. E essa parte branca aqui, né, mais clara, ela vai ter que estar para fora. É assim que funciona. Se você quiser alterar, se você precisar alterar em algum momento, só você clicar no botão direito, vir aqui em Flip Normal e ele já inverteu, ó. Então a parte mais clara está para dentro agora e a parte escura está para fora. Como eu disse, você tem que deixar a parte escura sempre para dentro. Além aqui da ferramenta caneta, a gente tem também a ferramenta retângulo, onde você consegue estar criando retângulos aqui certinho, ó, formato que você quiser. Se você quiser, você pode estar criando um retângulo com um formato pré-estabelecido, tá? E é só você vir aqui na ferramenta retângulo, ainda com ela selecionada, só clica, tá? Não precisa clicar e arrastar, só clica, ele já vai te dar algumas opções de tamanho aqui. Então, desse tamanho aqui, ele vai formar um quadrado, exatamente. E aí, a gente tem algumas outras opções aqui que não vai estar entrando tanto no mérito, mas saiba que várias ferramentas que a gente tem aqui, se você clica, você tem algumas propriedades que você pode estar alterando para deixar ele da forma que você quiser, logo de início, assim, logo que você quiser, tá ligado? Então, por exemplo, vou vir aqui na Eclipse, ó, que é para você formar círculos e tal. Se eu clicar e arrastar, ele me dá essas opções, né, de fazer dessa forma. Se eu for com Shift pressionado, ele me dá aqui proporcionalmente. E se eu só clicar, ele vai me dar algumas opções aqui já de diâmetro, tudo certinho, e algumas opções aqui de propriedades para já criar ele no tamanho que a gente quiser. Vou dar um cancel aqui. Aqui a gente tem uma opção de polígonos internos, polígonos, linhas internas, tá? Isso daqui serve basicamente para você poder criar costuras, então isso aqui é muito útil quando você for costurar uma parte na outra, né? Um tecido no outro, vou até mostrar aqui para vocês daqui a pouco. E além disso também essas ferramentas aqui podem ser utilizadas para você poder fazer furos internos, tá ligado? Então vou até pegar aqui o Transform Pattern e vou apagar tudo isso daqui. Então vou apagar isso aqui. E vou pegar aqui esse círculo, trazer para cá. Repara que quando eu movo aqui, ó, na 2D, nem sempre ele move aqui na 3D, tá? Então, tipo assim, quando você cria o bagulho, ele vai exatamente na posição, ó. Então tá aqui, ó. Ele já vai exatamente para a posição. Só que depois que você criou e vem aqui no Transform e modifica, ó, ele não vai para a posição. Aí você tem que, de fato, vir aqui na 3D Viewport e alterar, colocar onde você quiser aqui. Vou apagar isso aqui, tá? E aí, ó, vou trazer isso aqui para cá, vou trazer isso aqui para cá, tá? Vou selecionar isso aqui e vou girar. Então, girei para cá. E aí eu vou trazer isso aqui
para cima aqui do boneco. Isso aqui é só um teste mesmo, só para mostrar para vocês aqui como é que funciona essa questão de polígonos internos e tudo mais, tá? Então, mais ou menos aqui, digamos que eu queira fazer um furo aqui nesse círculo. Então, eu quero fazer um furo aqui para passar a cabeça dele aqui e fazer tipo uma, sei lá, né? Essa roupinha bem esquisita. Então, como é que eu faria isso? Eu viria aqui na parte de polígonos internos, tá? E aí aqui, a gente pode colocar aqui um polígono interno, uma linha interna, aqui um retângulo interno e aqui uma eclipse interna. No caso, é isso que eu quero, uma elipse, né? Elipse interna aqui. Então, eu vou vir aqui em internal elipse e aí eu vou vir aqui e vou basicamente clicar. Ele vai me dar aqui a opção do tamanho certinho que eu quero, né? E vou dar OK aqui, ó. Tá? Vou ver. Ó, no caso ficou bem pequeno. Deixa eu dar o Ctrl Z. Clicar de novo, vou colocar aqui 3 por... botar 3 por 3. Vou dar OK. Você vê que já ficou um pouquinho maior, tá? Eu vou dar um Ctrl Z e vou criar aqui na mão mesmo, tá? Então, criei na mão aqui, com Shift pressionado, ele já vai criar proporcionalmente. Então, tá aqui. Se eu quiser, eu posso ainda colocar isso daqui no centro, caso eu queira, essa linha interna. Repara que eu criei a linha, não criei o furo ainda, tá? Isso daqui é só uma linha interna mesmo. Vou vir aqui no Transform Pattern, e aí eu posso estar modificando, colocando na posição que eu quiser. Então, vou colocar mais ou menos aqui, acho que aqui tá o centro. Então, tá aqui, ó. Então, percebe que a gente tem aqui o shape, e dentro do shape a gente tem essa linha. Se eu quiser cortar, é só a gente clicar aqui nessa linha, tá? Ainda com Transform Pattern, botão direito e Cut. E agora a gente já tem as duas partes separadas. Posso separar, enfim, né? Inclusive aqui eu posso apagar, se eu quiser. E já era, tá aqui o nosso shape já cortado. Então tem esse furo aqui no meio. Se eu quiser eu posso simular isso aqui. E aí, beleza, simulou, né? Claro que acabou passando reto. Eu posso diminuir isso daqui caso eu queira, ó. Então eu posso diminuir direto por aqui, ó. Ele já diminui também o tamanho. Vamos simular aqui de novo. Então tá aí, ó, roupinha. Aqui, como eu disse, tem a questão do Particle Distance. Se você diminuir aqui o Particle Distance, colocar tipo 5, vai ter uma simulação muito melhor aqui dessa roupa, né? Muito mais fiel, tá? E aí o que eu geralmente faço, né? Eu geralmente deixo esse Particle Distance menor para partes que vão aparecer muito. E para partes que não vão aparecer tanto, eu deixo um Particle Distance de 20 mesmo, não tem problema. É justamente isso daqui eu faço para dar uma otimizada na cena. Então, digamos que, mano, sei lá, você fez uma calça e a camisa acaba, tipo assim, passando por cima de algumas partes da calça, tá ligado? Essa parte que não vai aparecer tanto, eu boto, mano, um 20, 30 de particle distance, que não vai dar problema, tá? Agora as partes que vão aparecer mais, aí é legal você colocar com mais, ó, para ter uma simulação mais fiel aqui. Repara que quando eu clico aqui, ele aparece as opções aqui, ó, aparece esse pontinho azul, que mostra de fato onde que eu tô clicando. Então isso daqui facilita bastante. Principalmente se você for costurar isso daqui em alguma outra coisa, tá ligado? Vou tirar aqui a simulação, vou mostrar para vocês agora um pouquinho da parte de costura, que são essas opções aqui. Beleza? Eu vou apagar esse shape. Vou criar aqui pode ser um retângulo mesmo, vou criar um quadrado. Shift pressionado, manteve a proporção. Eu vou costurar um quadrado no outro, bem simples mesmo, tá? Vou vir aqui no Transform Pattern, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou trazer para cá, beleza? A gente tem agora dois quadrados, tá? E aí agora eu vou mostrar para vocês a parte de costura. Então se você vier aqui e botar o mouse em cima, você vai ver várias opções de costura. A primeira opção aqui serve para você editar alguma costura que você já fez. Essa próxima opção aqui é para você, de fato, costurar segmentos. Então, tipo, cada parte aqui, ó, a gente tem um segmento aqui embaixo, a gente tem um segmento aqui, a gente tem um segmento aqui, um segmento aqui. Aqui a gente tem um segmento aqui, um segmento aqui. Então, o segmento é basicamente o que fica entre dois pontos, tá ligado? Se você criar um ponto aqui, por exemplo, ó, então, vou vir aqui em Edge Point / Split Line e criar um ponto aqui, ó, a gente tem agora dois segmentos. Então, a gente tem um segmento aqui e a gente tem um segmento aqui. Então, o segmento é basicamente o que fica entre um ponto e outro, tá? Inclusive, nessa ferramenta aqui de Edge Point Split Line, uma parada que eu acabei até esquecendo de mostrar para vocês, é que você pode clicar com o botão direito e você pode colocar aqui o local onde você quer. Então, se você colocar, por exemplo, Uniform Split, você pode estar colocando aqui para ele criar pontos de forma uniforme. Você percebe que cada diferença aqui, cada segmento tem um tamanho específico aqui, ó. Isso daqui é legal mostrar para vocês, para caso vocês precisem aí. Tenho certeza que vai ser bem importante aí. Vou dar um cancel aqui. E aí eu quero, né, digamos que eu queira aqui costurar essa parte de cima com essa parte de baixo. Como é que eu faço? Vou vir aqui na parte de costura, vou vir aqui no Segment Sewing, e aí eu vou basicamente costurar essa parte nessa.
Então, clica no primeiro segmento, clica no segundo segmento, e aí, ó, repara que ele já criou aqui pra gente uma costura, que é isso aqui, ó, tá? Se a gente simular, não sei se vai dar pra ver bem, ó, mas ele basicamente juntou uma parte com a outra, tá? Vou dar um Ctrl Z, eu vou girar essas duas partes, vou girar isso aqui, vamos simular, ó, repara que ele juntou antes de cair, tá ligado? Então, a gente fez aqui uma costura desse segmento nesse aqui. Aqui eu fiz do jeito certo, tá? E é legal mostrar para vocês qual que é o jeito errado. Como é que eu faço para remover essa costura? Vou vir aqui, ó, na parte de Sewing e vou vir aqui em Edit Sewing e eu posso selecionar a costura que eu quero remover, né? Botão direito e Delete Sewing, beleza? Então, deletei aqui e apaguei a costura. Vou vir aqui e vou vir aqui no Segment Sewing e vou fazer da forma errada, tá? Então, eu vou costurar essa parte aqui e ao invés de eu clicar aqui, ó, você percebe que a costura ela tá reta. Então, tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito, você percebe que ela tá reta. Eu vou vir aqui e vou costurar dessa forma. Dessa forma aqui, ela vai costurar invertida. Então, basicamente, se eu fizer dessa forma, vocês vão ver que ele vai, tipo assim, vai meio que girar para tentar chegar na posição certa. Só que aí tem aquela questão que eu falei, né, anteriormente, que é da normal. Então, se você faz isso, se você costura invertido, uma parte vai estar com a normal para cima. Então, deixa eu tentar simular isso aqui, ó. Acho que dá pra ver aqui, né, ó. Uma parte tá com a normal pra cima e uma parte tá com a normal pra baixo. Então, acaba que você zoa toda a sua costura aqui. Então, nunca costure dessa forma, você nunca vai costurar dessa forma, invertido. Você sempre tem que costurar reto, tá? Esse pontinho aqui com esse pontinho ou esse pontinho com esse. Nunca esse nesse, tá ligado? Você nunca vai fazer dessa forma. Caso você costure errado e só vai ver depois, e aí você não pode dar um Ctrl Z, por exemplo, você pode vir aqui na ferramenta de Edit Sewing, e aí você seleciona aqui o Sewing, botão direito, e aí você dá o Reverse Sewing, e ele já vai inverter aqui pra gente, tá? Ele já corrigiu aqui pra gente, ó, e aí se eu simular, ele já vai acertar, tá? Ó, deixa eu até ver aqui, ó, já acertou aqui pra gente, tá? Deixa eu trazer ele pra cima. Vou poder mostrar pra vocês aqui. Ó, vou jogar aqui pra cima. Esse aqui também. Vou simular, ó. Ó, percebe que ele já corrigiu aqui pra gente, ó. Então agora tá com os dois lados pra cima. É dessa forma que você tem que fazer a costura, tá? Nunca faz invertido, você vai ter problema. Eu vou apagar aqui essa costura que eu tinha feito. Botão, tá? Seleciona, botão direito. Delete Sewing. E aí eu vou vir aqui e vou mostrar algumas outras opções aqui pra vocês, tá? Digamos que eu queira, de repente, costurar uma parte em duas. Então eu tenho, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Transform Pattern, Ctrl C, Ctrl V, trazer isso aqui pro lado. Então a gente tem esses dois cubos aqui, esses dois quadrados, e a gente tem esse quadrado aqui. E a gente quer costurar esse quadrado nesses outros dois. Como é que eu faço? A gente tem uma ferramenta que serve justamente para isso, para facilitar essa questão. Então, a ferramenta que você vai utilizar é essa daqui, ó. Você vem aqui e seleciona aqui o MN Segment Sewing, tá? E aí, basicamente, o que acontece aqui? Você vai clicar no primeiro, né? Que é o M, que é o maior. Vai dar um Enter. E aí agora vai selecionar quais são os Ns, né? Que são os shapes menores. Então, cliquei aqui no primeiro, cliquei aqui no segundo. Sempre lembra da costura reta, sempre, ó. Então, repara que eu fiz aqui certinho. E é só dar o Enter, ó. E ele já costurou aqui de uma forma exatamente igual aqui pra gente, tá? Isso daqui agiliza bastante, né? Porque você não precisa criar um ponto aqui e ter que costurar separadamente. Então, isso daqui já agiliza, ó. Ele já costurou esse quadrado aqui nesses outros dois. Como eu disse, ele agiliza, né? Então, daria para você, por exemplo... Vou apagar aqui esse Sewing. Daria para você, por exemplo, vir aqui, criar um ponto, botão direito. Eu vou colocar aqui uniforme. Colocar aqui uniforme split de 2, ok? E aí você vem aqui, ó. Vem aqui em Segment Sewing. Aí você costura esse nesse. Esse nesse, por exemplo. Dá exatamente na mesma. Você fez exatamente a mesma coisa, tá? Então, a gente tem uma costura aqui e tem uma costura aqui. Só que a diferença é que você teve que, né, criar um ponto aqui para poder criar a costura entre esses dois segmentos aqui, entendeu? Então, é muito mais fácil usar o MN do que você ter que ficar criando pontos para poder fazer as costuras. Tem algumas outras opções aqui de costura, mas eu acho que vai ficar muita coisa aqui se eu passar todas aqui para vocês, tá bom? Vou mostrar como é que faz para você fazer uma costura interna, tá? Eu vou primeiro apagar esses shapes.
E aí eu vou criar aqui um retângulo, no caso um quadrado, pode ser, tá? E aí digamos que eu criei aqui um polígono interno. Então, vou clicar aqui, Shift pressionado, cliquei até aqui e vou dar um Enter. A gente criou aqui uma linha interna, tá? Da mesma forma que eu tinha feito ali atrás com o círculo, né? A gente fez aqui essa linha interna. Se eu quiser, eu posso costurar essa linha interna aqui com alguma coisa por fora. Então, tipo assim, criei aqui um retângulo. Vou até, inclusive, vou pegar esse shape aqui, Ctrl C, Ctrl V, só para ter o tamanho exato aqui, tá? Tamanho exato. Vou pegar aqui essa linha, vou apagar ela que eu não quero, só para ter o tamanho certinho aqui de altura, né? E aí, beleza. Digamos que eu queira agora costurar isso aqui nessa linha interna. Eu não quero costurar aqui, eu quero costurar na linha interna. Eu posso? Pode também, dá na mesma. É exatamente igual. Você vai vir aqui em Segment Sewing, ou então MN, tanto faz, tá? Clica aqui, e aí clica aqui na sua ferramenta interna. Repara que eu não costurei aqui nele, né? Eu costurei aqui no interno. E aí, se você simular, repara que funcionou aqui certinho, beleza? E aí é assim que você faz as costuras aqui dentro do Marvelous Designer, tá? Então você consegue estar costurando linhas, segmentos internos com segmentos externos, segmentos internos com segmentos internos, enfim, você consegue costurar da forma que você quiser aqui. Vou tirar aqui a simulação, vou mostrar uma última opção aqui para vocês entenderem aqui. Eu vou criar aqui um quadrado, tá? Ou um retângulo, tanto faz, pode ser um retângulo, um quadrado, enfim. E digamos que eu quero colocar aqui uma imagem, né? Ou pode ser tanto um pattern, né? Aquele sewing pattern que eu mostrei para vocês, para você poder se basear e tal. Criar utilizando ali a ferramenta caneta e tal. Ou então usar isso daqui também para poder colocar desenhos na sua camisa, na sua blusa, enfim. Isso daqui funciona para essas duas coisas aqui, tá? A opção que a gente vai utilizar é essa daqui. Coloca o mouse aqui em cima e coloca aqui em Graphic 2D Pattern, tá? Isso daqui serve justamente para você poder colocar uma imagem aqui, para você poder utilizar de referência, ou então para criar essas imagens para colocar na sua blusa e tudo mais. Eu vou, no caso aqui, colocar um pattern para mostrar para vocês, ó. Então, selecionar aqui, clica onde você quer, e aí você pode colocar o tamanho que você quiser aqui, ó, dá 30, dá um Enter, ok, né? E aí ele já colocou pra gente esse pattern, né, que no caso é essa calça. Eu vou pegar aqui, ó, e vou vir aqui no Transform Graphic, né, que é a opção aqui para você poder alterar esse Graphic 2D que eu coloquei. Você pode aumentar aqui, tá? E aí você pode, como eu disse, se basear nisso aqui para poder criar os patterns, para poder criar aqui a mesh aqui da roupa e tudo mais, tá? Eu vou selecionar ele aqui, vou diminuir um pouco a opacidade, tá? E aí você pode vir aqui, ó, ferramenta caneta, Polygon. Vem aqui e você pode estar criando aqui, ó, exatamente esse shape por cima. Então, pensa, não é porque não tem na loja, lá do Clow 7 lá, que eu mostrei para vocês, que você não pode estar criando essa roupa utilizando, né, padrões que já existem. Então, isso aqui facilita muito, né? E, sinceramente, não tem por que você ficar batendo cabeça, quebrando, fazendo do zero, tá ligado? Exatamente do zero. Você pode partir disso daqui, e aí depois disso daqui você pode estar criando as suas roupas, alterando, modificando. E aqui eu mostrei algumas das ferramentas que você pode estar fazendo, criando isso. Então, por exemplo, criei aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui no Transform Pattern, posso apagar isso aqui. Digamos que já fiz tudo aqui certinho, né? E aí já era, ó, já tem aqui a nossa, pelo menos a parte da frente aqui, de um lado da perna. Se você quiser, você pode dar um clone, né? Tipo, fazer um mirror, um espelho aqui. E você pode clicar com o botão direito, vir aqui em Clone Pattern with Linked Editing, aqui nessa parte aqui, ó, Symmetric Pattern. Você traz aqui para o lado, e agora a gente tem a parte da frente das duas pernas aqui. Inclusive, né, como eu fiz esse clone simétrico, tudo que eu mover aqui, tudo que eu alterar de um lado, então, por exemplo, eu vou alterar esse ponto aqui, ele altera do outro também, tá? E a mesma coisa você faria também para a parte de trás da calça. Então, mostrei para vocês aquele pattern sewing, tinha a parte de trás também, se você fizesse, era a mesma coisa. E é para costurar a mesma coisa que eu mostrei para vocês aqui, utilizando aqui o segment sewing, né, da parte da frente aqui, com a parte de trás, que eu não criei aqui. Enfim, com as ferramentas que eu mostrei aqui para vocês, vocês já entenderam como é que funciona, como é que faz para você poder estar costurando as roupas aqui certinho. É claro que tem mais coisa para mostrar, tem toda a parte de física, simulação, como cria botão, zíper, enfim, isso daí
tudo eu já tenho ensinado, já estou ensinando lá no VFX Elite, que é o meu curso onde eu ensino tudo que eu utilizo de fato, After Effects, Cinema 4D, Unreal Engine, agora Marvel Designer, parte de criação de personagens mais pra frente, enfim, tudo que eu aprendo eu jogo lá, eu coloco lá. Então é um curso vitalício, se você quiser ter acesso aí a todas as aulas de Marvelous, de tudo que eu já produzi, eu vou estar deixando aqui embaixo o link aqui na descrição ou no comentário fixado para você poder aproveitar. Então é um curso onde eu tenho me dedicado, mano, de noite para produzir. O que eu produzo aqui no YouTube não é nem 1% do que tem lá de fato. E com certeza sim, vai ser muito útil, vai ser muito importante no seu desenvolvimento aí nessa parte de 3D, de VFX e tudo mais, beleza? Então, para esse vídeo é basicamente isso, espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.